Boa tarde, alunos. Vamos iniciar nossa aula desta quarta-feira, 19 de agosto de 2020. Nossa aula de hoje é nossa aula de ciências. E como todos os dias, nós vamos fazer a correção da atividade da aula passada e dar continuidade ao nosso conteúdo. O tópico da nossa aula de hoje é a cadeia alimentar. Nós iremos estudar um pouco sobre o que é a cadeia alimentar, quem são os animais que participam de cada cadeia alimentar, como eles são chamados e outros elementos, ok? Para iniciar nossa aula, vocês vão pegar o caderninho de vocês, onde vocês fizeram uma atividade da aula passada, para a gente fazer a correção da atividade da aula passada. Na aula passada, nós estudamos um pouco sobre como os animais se alimentam. Nós estudamos que a energia e os nutrientes que os animais precisam para crescer, para se manter vivos, para fazer as suas atividades, vêm dos alimentos. Então, os animais e o ser humano, inclusive, ele se alimenta para quê? Para ter energia para realizar todas as suas atividades. E eles podem ser classificados de acordo com o tipo de alimento que eles consomem. Os herbívoros são aqueles que se alimentam somente de plantas, os carnívoros os que se alimentam somente de carne, os onívoros os que se alimentam tanto de outros animais como de plantas, e os dentrívoros são aqueles que se alimentam de restos de animais e de plantas que estão em decomposição. Não é? E a primeira questão perguntava justamente isso. Pedia para vocês fazerem a correspondência. Colocasse número 1, onde é herbívoros, 2, onde é onívoros, 3, onde é carnívoros e 4, onde é dentrívoros. O primeiro parêntese dizia: alimentam-se tanto de animais como de plantas. Quem se alimentam tanto de animais como de plantas são os onívoros. Então, vocês colocariam o número 2. O segundo parêntese: alimentam-se apenas de outros animais. Quem alimenta-se apenas de outros animais são os carnívoros. Então, vocês colocariam o número 3. Alimentam-se somente de plantas. Quem se alimenta somente de plantas são os herbívoros. Então, vocês colocariam o número 1. Alimentam-se de restos de plantas e de animais em decomposição, seria o número 4, que são os dentrívoros. Então, vocês não podem esquecer essa classificação. Herbívoros comem somente plantas, carnívoros comem somente outros animais, onívoros comem plantas e animais, e dentrívoros comem restos de plantas e animais em decomposição. Na segunda questão, tinha vários animais dentro desse quadradinho e vocês iam colocar esses animais separando-os de acordo com a sua classificação. Os que são onívoros, os que são carnívoros e os que são herbívoros. O coelho, ele é herbívoro, ele come somente plantas, né? Somente plantas, frutas e legumes. O jacaré, ele é carnívoro, ele se alimenta de outros animais. O galo, ele é onívoro, pessoal. O galo, ele se alimenta tanto de outros animais como de plantas, né? Ele se alimenta de plantas, de milhos, como ele se alimenta também de minhocas, que são outros animais. Então, ele é onívoro. O porco também é onívoro. Ele também se alimenta de plantas, como se alimenta de outros animais. A lagarta ela já é herbívora, ela se alimenta somente de plantas, né, de folhas. O gato, ele também é onívoro. Ele se alimenta de plantas, se alimenta de frutos, como ele também se alimenta de outros animais. A vaca, ela já é herbívoro. A vaca, ela come apenas plantas. A onça, ela é carnívora. Ela se alimenta somente de outros animais. O leão também é carnívoro. Se alimenta somente de outros animais. E o veado, ele é herbívoro, também se alimenta somente de
plantas. E tem o homem, não é? O homem, ele é onívoro, que somos nós. Nos alimentamos tanto de plantas como de outros animais, ok? A terceira questão pedia para explicar como é a dentição de um animal carnívoro. Nós estudamos na aula passada que a dentição dos animais carnívoros é diferente da dentição dos animais que são herbívoros. Como os animais carnívoros, eles se alimentam somente de carne, eles vão ter os dentes mais pontiagudos, né, mais afiados, para que eles consigam rasgar melhor aquela carne, aquele alimento que ele está consumindo. Então, os animais carnívoros, eles possuem dentes caninos afiados, próprios para triturar os alimentos. Ou quem colocou que os animais carnívoros têm dentes mais pontiagudos, ele também está correto. Tá? Eles possuem dentes mais afiados e mais pontiagudos para poder rasgar os alimentos, ok? Já os herbívoros não. Os herbívoros, eles possuem uma dentição não tão pontiaguda, né? Eles possuem dentes mais achatados, né? Não tão pontiagudos como o dos carnívoros. Quarta questão. Por que cuidar dos dentes é importante para a alimentação? Nós acabamos de ver que os dentes são quem, na verdade, irão triturar, irão rasgar os alimentos, não é isso? Como os dentes, eles vão realizar a mastigação, a trituração dos alimentos, para que a gente consiga engolir aquele alimento, os dentes eles precisam estar saudáveis, não é? Porque se os dentes não estiverem saudáveis, eu não vou conseguir mastigar, triturar aquele alimento e não vou conseguir me alimentar direito. Então, por que cuidar dos dentes é importante para a alimentação? Porque se os dentes não estiverem saudáveis ou não tiver dentes, não é possível mastigar viu? Aqui tem um S, os alimentos. Então, se eu não cuidar dos meus dentes, se eu não tiver dentes, eu não consigo mastigar os alimentos e não consigo me alimentar bem. Por isso que é importante sempre a gente realizar a escovação dos dentes 3 vezes ao dia, usar o fio dental, usar o antisséptico bucal para deixar os dentes bem limpinhos e sempre ao dentista, certo? Para não ter nenhum problema. Sexta questão, que no caso seria a quinta, tá, pessoal? É porque eu pulei a quinta questão, tá? Pesquise e responda. De que uma onça pode se alimentar? Uma onça, como nós já vimos, ela é um animal carnívoro. Então, a onça ela pode se alimentar de outros animais, como, por exemplo, a capivara, coelhos. E os macacos comem o quê? Os macacos, eles já comem frutas, plantas. Como exemplo, nós temos as bananas. E os insetos? E de que os insetos se alimentam? Os insetos se alimentam de plantas e de outros seres vivos, né? Os insetos, eles podem se alimentar das plantas, como podem se alimentar de outros seres vivos, né? Até mesmo do sangue de outros seres vivos, por meio da picada, não é isso? Ok, pessoal? Então, aqueles que vocês já acertaram, vocês colocam certinho, e os que vocês erraram, vocês podem fazer a correção, ok? Vamos partir para a nossa aula de hoje. Hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a cadeia alimentar. Então, eu gostaria que vocês pegassem o livrinho de vocês e colocassem o livro lá na página 42, para que a gente possa fazer a leitura juntos. Alimentação e sobrevivência. A alimentação de alguns animais é bastante restrita. Restrita, pessoal, quer dizer limitada, reduzida. Então, alguns animais eles têm uma alimentação mais reduzida. Por exemplo, nós temos o urso panda, que ele alimenta quase que exclusivamente de bambu. Se a fonte principal de alimento desse animal se esgotar, eles podem ser extintos. Então, existem aqueles animais que se alimentam quase que exclusivamente somente de um tipo de alimento. No caso, o urso panda, ele se alimenta
quase que exclusivamente do bambu. Se o bambu ele deixar de existir, ele acabar, o urso panda não vai ter mais do que se alimentar. Há também animais que consomem diversos tipos de alimentos. Então, tem esses animais que têm uma alimentação mais restrita, mas também tem aqueles animais que comem de tudo, comem vários alimentos. Os pombos, os pardais, as baratas e os ratos, por exemplo, eles conseguem se alimentar de uma ampla variedade de alimentos. Então, tanto os pombos, como os pardais, como as baratas, como os ratos, eles conseguem se alimentar de tudo, de um tudo, né, de vários alimentos. Essa característica, entre outras, faz com que eles se adaptam a diversos ambientes, como as cidades. Então, por isso, por eles terem essa variedade alimentar, possibilita esses animais conseguirem viver em diversos lugares, em lugares diferentes, mudar de cidade, digamos assim, mudar de ambiente e não ser prejudicado de maneira nenhuma. Olha só, aqui nós temos a imagem de um panda, né, um urso panda, ele consumindo o seu alimento, que é o bambu. O desmatamento diminui a quantidade de bambu e reduz o aumento de bambu e reduziu o ambiente do urso panda. Com isso, ele entrou na lista de animais ameaçados de extinção. Então, o urso panda, ele entrou em extinção por quê? Porque o desmatamento diminuiu a quantidade de bambus que tem no ambiente e aí não tem mais o que ele se alimenta, né? Do que ele se alimentar. Aqui do lado nós temos a jacutinca, que ela alimenta-se principalmente do fruto do palmito juraçá. Essa palmeira está ameaçada de extinção, por isso ela é derrubada para que se retire o palmito. Com isso, a alimentação da jacutinga fica prejudicada. Então, como é realizado o desmatamento, retirado essa planta, a jacutinga não tendo que se alimentar e ela acaba sendo prejudicada. Do mesmo jeito são os pardais. Os pardais eles foram trazidos da Europa para o Brasil no início do século XX para ajudar a combater insetos. Desde então, eles espalham-se pelo país todo. Os pardais, como eles têm uma alimentação variada, eles comem de tudo, certo? Eles acabam se adaptando a qualquer lugar, né? Se ambientando a qualquer lugar onde eles podem viver. E a dieta de uma espécie, de um animal, pessoal, ela pode variar de acordo com o ambiente em que ele vive, né? De acordo com o lugar em que aquele animal ele vai viver, a sua alimentação ela vai ser adaptada, certo? Àquele lugar aonde ele vive. Por isso, muitas espécies, elas sofrem quando elas têm o seu ambiente alterado ou quando elas são levadas para outros lugares. Por quê? Porque o hábito alimentar dela é daquele ambiente. Se aquele ambiente é desmatado, ou se ele é tirado daquele ambiente, ele não vai ter mais aquele mesmo hábito alimentar, que vai prejudicar a sua vida. Espécies com hábitos alimentares especializados são especialmente suscetíveis quando o alimento de que necessitam não existe em abundância no local. Então, esses animais que eles têm o seu alimento especializado, somente aquele determinado tipo de alimento, se aquele não tiver mais aquele alimento, não estiver mais naquele ambiente, a sua vida ela pode estar prejudicada, porque ele não pode ter mais como se alimentar. Ok, pessoal? Aí aqui nós temos a terceira questão que diz assim: você concorda com a frase a seguir? Animais que têm dieta restrita são mais vulneráveis à extinção? Sim, não é, pessoal? A resposta seria sim. São mais suscetíveis? Sim. Como assim, professores? São mais vulneráveis à extinção? Por quê? Se eu me alimento somente de um determinado alimento, se eu só como um determinado alimento, e aquele alimento deixa de existir, não existe mais, de que eu vou me alimentar? Como eu vou me alimentar? Eu vou acabar morrendo de fome e posso até deixar de existir.
tá? Então, essa frase seria verdadeira. Bom, vamos estudar um pouco agora, pessoal, sobre esse ciclo alimentar, essa cadeia alimentar. O que os seres vivos retiram do ambiente, eles devolvem. Tem sido assim desde o início da existência da vida da Terra até os dias de hoje. Trata-se de um ciclo eterno. Então, tudo que o homem tira do ambiente, ele devolve, né? O que ele retira do ambiente, ele devolve. Existem alguns casos em que o homem tira aquele determinado elemento da natureza e não devolve, né? Existem aquelas pessoas que desmatam, derrubam as árvores e não plantam outras. Mas existem alguns seres, alguns elementos que são retirados da natureza, mas que são devolvidos. Isso desde o início dos tempos. A este ciclo, nós damos o nome de cadeia alimentar. Então, cadeia alimentar é esse ciclo em que os seres vivos retiram do ambiente o que necessitam e depois devolvem. Na cadeia alimentar, a energia vai sendo transferida de um ser vivo para outro. Para representar uma cadeia alimentar, usamos setas. Então, a energia, ou seja, o alimento, ele vai passar de um ser vivo para outro, certo? Isso acontece sempre na cadeia alimentar. Ela vai transferir a energia de um ser vivo para outro. E quem são os componentes da cadeia alimentar, professora? Quem é que participa da cadeia alimentar? São os produtores, os animais e os decompositores. Quem são os produtores, professora? Os produtores são aqueles seres que fabricam o seu próprio alimento através da fotossíntese, sendo neste caso as plantas, que elas são terrestres ou aquáticas. Então, produtores, pessoal, são todos os seres vivos que fabricam o seu próprio alimento, que fabricam aquilo que eles consomem, aquilo que eles se alimentam. São as plantas. Então, todas as plantas, elas são chamadas de produtores, porque eles, as próprias plantas, fabricam o seu alimento. Os animais, eles obtêm sua energia e alimento comendo plantas ou outros animais, pois não realizam a fotossíntese, sendo, portanto, incapazes de fabricarem seu próprio alimento. Então, os animais, eles procuram o seu alimento no ambiente. Eles se alimentam ou de plantas ou de outros animais, porque eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Ele tem que pegar o seu alimento da natureza. E nós temos também os decompositores, que apesar da sua importância, os decompositores nem sempre são muito fáceis de serem observados em um ecossistema, pois sendo a maioria formada por seres microscópicos, a constatação da sua presença não é uma tarefa fácil. As bactérias e os fungos são seres decompositores. Então, os seres decompositores são aqueles que vão se alimentar de restos de animais e plantas mortas. Né? Esses são os decompositores. E os decompositores são os seres microscópicos, que a gente não consegue ver sem o auxílio do microscópio. Então, muitas vezes a gente nem nota a presença deles, mas eles estão lá, sim, presentes na cadeia alimentar. Aí aqui nós temos essa cadeia alimentar, esse ciclo de cadeia alimentar em que um ser vivo se alimenta de outro ser vivo. O primeiro elemento de uma cadeia alimentar, pessoal, é os produtores. Os produtores são aqueles que produzem o seu alimento. Os produtores sempre são as plantas. Depois do produtor, nós temos o consumidor primário. E o consumidor primário é quem vai se alimentar do produtor. Nesse caso, nós temos o rato, que se alimentou da planta. Depois do produtor primário, nós temos o produtor secundário, que é aquele que se alimenta de outro animal. No caso aqui, nós temos a cobra, que se alimentou do rato. E depois do consumidor secundário, nós temos o consumidor terciário, que é o que se alimentou de um terceiro animal.
não é? No caso aqui, o leão se alimentou da cobra. E o leão morreu. Quando o leão morreu, o seu corpo, né, serviu de alimento para os seres decompositores, né, que é os fungos e as bactérias. Então, aqui, o rato se alimentou da planta, a cobra se alimentou do rato, o leão se alimentou da cobra e quando ele morreu, os seres decompositores se alimentaram dos seus restos os seus restos, né, os restos de sua carne, e esses seres decompositores, eles servem para que a planta realize a sua fotossíntese. Não é? A planta necessita desses seres decompositores para realizar a sua fotossíntese, ou seja, para produzir o seu próprio alimento. Então, o que foi retirado da natureza voltou depois. Deixa eu voltar aqui o slide. Deixa eu botar do outro. Exemplo. Esse negócio nunca volta. Pronto, pessoal, porque esse negócio às vezes nunca volta. Aqui nós temos um outro exemplo de cadeia alimentar. Nós temos a flor, que é o produtor, produz o seu próprio alimento. O gafanhoto, que está se alimentando desta flor, é o consumidor primário. O sapo, que está comendo esse gafanhoto, é o consumidor secundário. A cobra, que se alimentou desse sapo, é o consumidor terciário. E nós ainda temos o gavião que se alimentou da cobra, né? Que já é o consumidor, um outro consumidor, ok? Também um consumidor já se alimentando de um quarto alimento. E se esse gavião ele morrer, certo? Quem vai se alimentar dele são os seres decompositores, né? Vão comer a sua carne morta e vão liberar para o solo aquele nutriente que a planta precisa para produzir o seu próprio alimento. Aqui eu botei mais um outro exemplo. Plantas, seres produtores que produzem o seu próprio alimento. As borboletas que se alimentaram da planta, elas são consumidores primários. O sapo que se alimenta da borboleta é consumidor secundário. A cobra que se alimenta do sapo é consumidor terciário. E os fungos e as bactérias que vão comer a célula morta da cobra são os decompositores. Aí aqui, pessoal, nós temos a atividade de hoje, que é a nossa atividade na folha, certo? Que vocês vão copiar e responder no caderno. Primeiro, sublinhe a definição de cadeia alimentar. Cadeia alimentar é a produção do próprio alimento pelos seres vivos ou é a transferência de energia de um ser vivo para outro por meio do alimento? Qual é a correta? Vocês vão marcar um X. Em uma cadeia alimentar, os produtores são os vegetais, animais carnívoros, animais herbívoros ou animais onívoros. Lembrem que produtores são aqueles que produzem o próprio alimento. Então, qual seria a resposta correta? Terceira, como são chamados os seres vivos que dependem de outro ser vivo para se alimentar? São os produtores, os consumidores ou os decompositores? Como é que são chamados aqueles que comem outros seres vivos, né, que se alimentam de outros seres vivos? Quarto, os seres que se alimentam de vegetais e animais mortos são os produtores, os consumidores ou os decompositores? Quinto, observe este esquema de cadeia alimentar do que cada ser se alimentou. Anote, que você vai colocar o que cada ser vivo aí se alimentou. De que a planta se alimenta, de que a lagarta se alimenta, de que o sapo se alimenta, de que a serpente se alimenta, de que o gavião se alimenta. Ok? Você vai explicar o que cada ser vivo consumiu. Próxima, observe o esquema. Nós temos esse esquema de cadeia alimentar aqui. Vocês vão dizer quais os seres consumidores dessa cadeia. Quem é que está se alimentando de outro ser vivo aí? Qual deles é herbívoro? Qual deles
come plantas. Quais deles é carnívoro? Quais deles são carnívoros? Quais deles se alimentam de outros animais? Qual o ser produtor dessa cadeia alimentar? Quem foi nessa cadeia alimentar que produziu o seu próprio alimento? Defina. Aqui na próxima, pessoal, na quinta, vocês vão dizer o que é seres herbívoros, o que são seres carnívoros e o que são seres onívoros. E na sexta questão, eu quero que vocês façam um desenho de uma cadeia alimentar, tá? Vocês vão desenhar um ser produtor e um ser consumidor primário, secundário, terciário e um ser decompositor. Vocês vão desenhar uma cadeia, um exemplo de cadeia alimentar. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Tchau.